O Brasil é o país da renda fixa. Esse é o discurso que eu mais escuto, principalmente em dias de queda da Bolsa de Valores como o de hoje. Será que faz sentido? Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like nesse vídeo, tá? E considere também se inscrever no canal. A Bolsa sim caiu, uma queda generalizada, né? A gente viu diversos setores aqui, todos eles negativos, até utilidade pública aqui, ó, setor de energia, que eu sempre gosto muito, fala da previsibilidade deles, ó, caindo 2, poucos por cento, financeiro caindo 3 e poucos, tudo geral aqui caindo, né? Eu sei que pode parecer muito confuso para algum de vocês, esse sobe e desce da Bolsa de Valores, né? Mas sempre tem um motivo por detrás e aí a gente entende se é um motivo justo ou não, ou exagerado ou não, né? Ontem nós tivemos alta significativa e hoje já devolve tudo. Os motivos positivos de ontem, né, permanecem a maioria, como por exemplo aqui o IPCA, que é o principal problema aqui que nós estamos enfrentando é o IPCA e a PEC da transição, que exatamente ameaça o IPCA. Nós não temos boas notícias ainda na PEC, está meio que travada, mas ontem boas notícias no IPCA, indícios, né, não concretos, mas indícios que talvez a Petrobras não vá ter tanta mexida assim nela, né, nesse primeiro momento, indícios que o PT nos mostra. Tivemos privatização da Copel, que pode abrir caminho para a privatização de outras empresas. Nós tivemos o Arida aqui, que é uma notícia positiva também, e nós tivemos que no meu entender, eu comentei ontem que para mim era negativo, que era o Haddad, né? E foi justamente o Haddad em discursos aí ao mercado que fez a bolsa cair, mas na verdade foi mais a falta de informações sobre a PEC da transição, o mercado não gosta de incertezas, do que necessariamente a fala dele. Mas a PEC da transição é uma ameaça à inflação e o pouco que ele falou sobre a PEC da transição, ele falou algo negativo, né? De qualquer forma, ele também comentou aqui a reforma tributária será prioridade de 2023 do Lula. Mas vamos dar uma olhada no que ele falou sobre a PEC da transição. Ele comentou novamente aquela questão de que o governo Bolsonaro estourou o teto em 800 bilhões, mas a gente deveria ter uma competição de quem estoura menos o teto, não quem estoura mais, né? O mercado não quer estouro de teto, isso aí vai causar inflação, isso aí vai causar pobreza, isso aí vai causar uma série de problemas para o Brasil, né? Então, ele comenta aqui que o Bolsonaro estourou em 800 bilhões, só que ele esquece que tivemos um 2020 do ano da pandemia, onde o mundo inteiro estourou, e é por isso que o mundo inteiro está em inflação, inclusive, né? Então, só em 2020 foram mais de 500 bilhões de estouro no teto. Então, se ele quer uma base de comparação justa, ele tem que pegar ou 2019, quando o Bolsonaro estourou 53,6, ou 2022, quando o Bolsonaro estourou 116,2. O ideal era estourar o mínimo possível, mas assim, esse é o universo que ele tem que comparar e não pensar nos 800 bilhões, porque dos 2020 foi mais de 500 bilhões de estouro, não faz sentido comparar esse ano, né? De qualquer forma, eles mantêm essa ideia insana de 198 bilhões e o Senado está falando de 80, né? Assim, falando da renda fixa com a renda variável, a gente tem sempre aqui, por exemplo, o relatório Focus, que nos traz uma série de previsões aqui para a economia, mas a gente também tem um histórico passado para nos guiar aí, tá? Então, a gente tem aqui, o próprio BB Seguridade nos trouxe aqui números até que estão atualizados, né, sobre a projeção da inflação no Brasil e a projeção da taxa de juros, né? Então, eles estão aqui traçando nos próximos anos taxa de juros em aproximadamente aqui 8%, vamos arredondar, né? Enquanto a inflação está em 4,6% para o próximo ano, depois 3,5%, depois 3, 2 anos, assim vai ficar oscilando nessa faixa. Nós vamos arredondar para fazer umas simulações para vocês verem qual o ganho verdadeiro da renda fixa. Já a renda variável, você não pode exigir uma previsibilidade no curto prazo, tem que pensar no longo prazo, e no longo prazo sempre, mas sempre boas empresas vão ganhar da renda fixa. E o grande erro que as pessoas fazem em relação à renda fixa e à renda variável é que a renda fixa a gente espera um retorno fixo, né? E primeiro ponto que as pessoas calculam errado esse retorno, e o segundo é que a renda variável você não pode comparar nem com a Selic e nem com a inflação no quesito dos dividendos, porque os dividendos você vai pegar ano a ano, não é para ficar comparando com a inflação. O que a empresa tem que fazer é crescer os dividendos conforme a inflação vai crescendo. Aí sim faz sentido. Agora, bater de frente o dividend yield com a inflação não faz o menor sentido. Várias empresas tiveram dividend yields menores do que a inflação e deram retornos incríveis aí ao longo dos anos. Então, na renda fixa, a não ser que você esteja falando de marcação no mercado, normalmente você vai ter uma previsibilidade sempre de retorno positivo, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, a Selic prevista aqui de 8%, vamos arredondar aqui.
você não pode pensar que está ganhando 8%. Você tem que pensar que está ganhando o líquido. Qual é o líquido? Selic líquida, que tem que pagar o IR, eu estou pegando aqui o mínimo, que é 15%, tá? O mínimo, tá? E descontar o IPCA, que é a inflação. Eu não acredito nessa inflação de 3,5% nem isso, mas eu acho que quando tiver essa diferença toda aqui, ó, não vai manter essa Selic a 8%. Se conseguir manter essa inflação em 3,5%, provavelmente a Selic iria diminuir, né? Se tiver o bom senso, é o governo que estiver à nossa frente. Enfim, o líquido, então, é o que você deve contar, que é no momento, então, 2,8 nesse primeiro cenário de 8 e Selic 8 e IPCA 4, seria o 2,8 seu líquido. E nos outros cenários aqui, 3,3. Isso ainda que teria uma taxa anual do patrimônio inteiro de 0,2%. Eu estou sendo bonzinho, nem vou olhar isso aqui, né? Que era 0,25, agora mudou para 0,2. Então, atualizando pelos valores líquidos, você teria uma rentabilidade em 10 anos de 33,9%. É muito pouco. 33,9%. Então, assim, não adianta você pegar esse Selic aqui de 8% e querer comparar com os dividendos das ações. Não faz o menor sentido. Eu já vou explicar um pouco mais. Se você quer comparar o Tesouro IPCA, também não pode comparar que vai ganhar a taxinha aí, que eu não sei se está em 6, em 5, ficar mudando aí. Enfim, não é essa taxinha que você está ganhando, que você tem o desconto do IR, nunca esqueça isso. Então você vai receber 85% do IPCA e mais a taxinha, 85% da taxinha, ou seja, nesse cenário nós receberíamos aqui de inflação de 10%, nós receberíamos 8,5% aqui de IPCA, tá? E 4,68% da taxinha, nos daria 3,18% numa inflação de 10%. Então, olha como é relativo, conforme maior a inflação, pior é. Se você aumentar aqui a inflação para 20, vai diminuir a rentabilidade líquida. Se você vai para 5, ela aumenta. Então, vai depender da inflação, você vai receber menos. Por que menos? Porque você só está recebendo 85% do IPCA. E agora, falando da renda variável, o grande segredo é você pensar no longo prazo. Por quê? Porque não é para ficar comparando esse dividend yield, como, por exemplo, nós estamos no Banco do Brasil aqui, com a Selic, inflação, não faz o menor sentido. Você tem que pegar a ação, levá-la para um longo tempo, as cotações no longo prazo vão subir, e esse yield aqui que o cara comprou de 2,65, daqui a uns anos ele está 20%. É um negócio maluco aí, né? Então, o yield on cost, isso aí se chama, né? As cotações sobem, o yield vai estar com a cotação. E outra, esse é um dos pontos. A outra é o quê? As empresas, os dividendos que elas pagam, vamos assim, a grosso modo, tá? É o que tipo sobra, vamos dizer assim, é o que sobra. Então, ela pagou as contas dela, ela fez as provisões, a outra empresa ela fez o investimento, fez isso, fez aquilo, e deu aí o dividendo que é o lucro, né? Sobrou, vamos dar isso aqui para os nossos acionistas. Então, você não pode ficar comparando isso, né? Porque olha quanta coisa que tem por detrás, além do lucro, por detrás do dividendo. Tem, por exemplo, patrimônio. Olha o patrimônio do Banco do Brasil. Então, aqui tem um monte de coisas, né? Tem agências, tem tecnologia e investimento. Nossa, tem um monte de coisa aqui. É um patrimônio que cresce, né? Tem aqui as carteiras de crédito, tem tudo aqui, né? E vamos pegar um mais simples, a Taesa, né? Olha só, patrimônio aqui tal, devagarzinho, deu uma subida forte, deu uma lateralizada, mais uma subidona acelerada. O que tem aqui? Tem linhas de transmissão, né? Tem um monte de produtos, tem tecnologia, tem uma dívida. Por que ela tem uma dívida aí apertadinha? Porque é muito previsível. E que mais que tem além da previsibilidade, né? Tem os gigantescos dividendos, né? E por isso que ela tem uma dívida um pouquinho também mais apertadinha, mas de qualquer forma a gente vê o quê? O resultado acontecendo, a receita vem subindo. A forma como esses sites mostram os lucros aí das empresas de transmissão não são muito corretos, eu não gosto, mas dá para ter uma noçãozinha que a gente vê a receita e o lucro crescendo. Deu uma decaidinha, exatamente porque não é muito corretamente olhar dessa forma. De qualquer jeito, a gente vê números muito interessantes, dividendos, nem você já sabe, né? O dividendo da Taesa é uma maquininha, né, de pagar dividendos. Aí você olha outra empresa que batem tanto, né? Lá que o governo, que não sei o quê. Olha aqui a Sanepar, né? Que isso aqui? Isso aqui, eu não preciso nem de mim aqui ficar falando, né? Por isso essa escadinha aqui fala por conta própria, o patrimônio dessa empresa. Olha o patrimônio dessa empresa. Olha a dívida aqui controladinha ainda, né? Então,
Cara, e aí os dividendos foram pagando, né? Foram pagando. Por quê? Porque a receita também é uma escadinha e o lucro também vem aumentando. Aí deu uma lateralizadinha, o mercado fez xerique aí começou a vender a empresa por um preço aqui entre PVP, qualquer métrica que você pegar vai estar barato. Eu até fico gaguejando aqui, porque qualquer métrica que você pega da empresa, o EV/RAB, o PVP, o PL, tá tudo barato, né? Então, assim, é isso. É isso, o crescimento está aqui, não necessariamente no dividend yield, né? Você vê o dividend yield, tá lá, em torno de 6%, você vai falar, puxa, mas tá ruim, mas no outro ano pode ser 10%, o yield on cost vai ser muito bom, né? Ela tem um payout, tem todo o investimento dela, patrimônio crescendo, é mais complexo analisar a renda variável dessa forma. A Transmissão Paulista, ela passou pela questão do RBS ano passado, e estava travada, MP 579, a Dilma aí ferrando as elétricas, e olha só, então ela ficou devagarzinho aqui, ó lá, devagarzinho, isso aqui refletiu na cotação, ficou meio aí devagarzinho também nas cotações, e aí de repente as coisas se resolveram e a empresa disparou no patrimônio, né? E a dívida controlada, e os dividendos, porrada de dividendo também, né? Então, Transmissão Paulista nos mostra que não é só ficar comprando dividendo aí com a Selic, senão você ia falar que a Transmissão Paulista é uma porcaria nesse ano aqui, né? Mas não é, ela tá aqui fazendo esse crescimento por detrás. Olha o patrimônio dela. Olha aqui, a receita. É FRS, aquela velha baguncinha, né? Mas dá para ver o crescimento aqui, a queda, o RBS atrapalhando, mas daqui a pouco vai dar uma porradinha para cima, os dividendos vão ter porrada. Vamos fazer uma simulação só com a Transmissão Paulista, né? Vamos fechar em 150 mil investidos, eu tive que pôr 19 mil no primeiro ano e 1.000 aqui todos os meses, de 2012 até agora, tá? Então, assim, 10 anos aqui investindo na Transmissão Paulista, R$1.000 todos os meses, 150 mil no total. O dinheiro aqui virou de dividendo 143 mil, voltou quase tudo em dividendo. Voltou quase tudo em dividendos. Você tem noção do que é isso? Investindo R$1.000 todos os meses. E assim, a gente nem pode comparar esse patrimônio aqui com a inflação, porque não faz sentido, porque não aportamos tudo em 2012. Teve aporte aqui em novembro, teve aporte em outros meses anteriores. Então, nem faz sentido. E mesmo se você quiser ser ruinzinho aí e quiser comparar com a inflação, vai ganhar. Então, isso aqui é renda variável, não é migalha. Migalha fixa e renda variável. Variável, ela vai variar, vai assustar quem tem medo. Quem não tem medo vai colher frutos, como a Transmissão Paulista pode nos mostrar aqui. Só de dividendo ela devolveu. E vale lembrar, pessoal, que a plataforma do AGF+ está na promoção de 2 anos pelo preço de 1. É a plataforma que o Barsi aprovou aí para investimentos focados aí principalmente em dividendos, tá? Essa promoção vai terminar. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que você pode assinar, testar por 30 dias e caso não tenha gostado, você pode simplesmente cancelar e vai ter o seu reembolso aí garantido. E se a gente pegar aqui o histórico recente da Bolsa, onde o mês que eu mais aportei de todos os tempos foi julho de 2020, quando eu destravei um capital, né? E a Bolsa ainda estava barata, mesmo depois de alta, fui lá sem medo, mas fui um pouco mais nas ações mais seguras. E desde esse tempo a gente vê uma alta significativa. A gente pega a Transição Paulista, que foi a segunda que eu mais aportei naquela época, ela subiu 39%, né? De julho de 2020 até agora. A gente pega aqui a Taesa, ela subiu 67%, uma subida significativa também. Essa aqui é a Taesa, né? Subiu ainda mais. E a Transmissão Paulista, exatamente essa lateralização aqui, é que para mim é uma certa oportunidade, né? Eu não estou recomendando compra. E se a gente vê outras empresas que eu aportei naquele período, temos as de commodities que elas são mais disruptivas, mas aí sim você tem que ter mais cuidado. Nós temos aqui a Ferbras, 243%, a tão falada aí que por mim, né, Petrobras e Vale, aqui 94,5%, 73%. A Petrobras já saiu do meu portfólio boa parte, só tem um pouquinho. E a Ferbras eu também andei vendendo aqui nesses altas, mas ainda tem um pouco também. E a Vale eu tô aí agora mantendo aí firme ela, né, 95%. Então, assim, tem para todos os gostos aqui a renda variável, né? A gente pode atuar nas baixas, nas ações mais voláteis e ter um ganho muito grande, né? Pode trabalhar com opções que vai rentabilizar ainda mais, é legal pra caramba. E tem as ações mais previsíveis do mundo aí dando oportunidade. Olha só, 39%, né, na Transição Paulista e 67,5% na Taesa, é muito melhor do que renda variável aí, que na verdade, renda fixa, que na verdade é a migalha fixa, né? Então,
E para fechar, nós temos aquele velho discurso de sempre, né? Warren Buffett, Peter Lynch, Barsi, todos eles aqui estão na renda variável, né? Se a renda fixa do Brasil fosse tão boa, até mesmo o Buffett iria investir aqui, né? Afinal, se você acha que as ações de lá são melhor que a renda fixa daqui, você poderia também investir lá caso você queira, né? Tá disponível, é fácil hoje investir também no exterior, então o mundo é globalizado. Mas essa é a minha opinião, né? Deixe aí a sua. Você gosta da renda fixa para rentabilizar mesmo ou é mais ali caixa, reserva de oportunidade, né? E é lógico, a reserva de emergência, que aí sim é praticamente obrigatório aí, né? Então deixa os comentários, o like, um abraço, até o próximo. Valeu!